Olá a todos e a todas que nos acompanham, que participam junto de nós desse momento, aprendendo, refletindo e absorvendo as palavras de Emmanuel, que sempre são muito úteis, muito oportunas, e que temos a oportunidade de encaixá-las, de encaixar esses ensinamentos e as palavras de Emmanuel às nossas vidas. Portanto, sejam todos e todas muito bem-vindos. Nós temos hoje a continuação dos nossos estudos, das nossas reflexões com o Espírito Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e, como dissemos, ditado pelo Espírito Emmanuel. Temos hoje o capítulo 145, intitulado Enquanto Temos Tempo. Somente pelo título já podemos parar e pensar: enquanto temos tempo de quê? Esse tempo vai acabar? Por que temos tempo? Então, Emmanuel nos traz, iniciando aqui o seu texto, né? Ele nos traz uma colocação que está na carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 10, em que o apóstolo dos gentios diz: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. As nossas indagações, pelo menos uma das nossas indagações, recebe aí uma resposta: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então Emmanuel inicia a sua interpretação dizendo: às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com tanta força de expansão que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acompliciam com eles as consequências deploráveis que se lhes fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas, nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que renova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana, a paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante, como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa elemento a elemento, constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço, e tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Portanto, Emmanuel apresenta, aqui ele nos coloca à nossa frente situações em que muitas das vezes a melhor solução vai ser abraçar o silêncio exterior, mas colocar-se em atividade intimamente. Esse silêncio exterior, que muitas vezes é deixado de lado, que muitas vezes nós preferimos falar, preferimos agir e fazer, na verdade, ele é um remédio poderoso, porque podemos, através de ações que para nós são boas, né? Como muitas pessoas dizem, as intenções foram boas, mas a ação em si não foi, porque o momento talvez não fosse oportuno. Então podemos, através desse silêncio exterior, dessa calma exterior, colocar o nosso íntimo em atividade, nos posicionando, nos colocando em um estado de prece, pedindo aos benfeitores espirituais,
a Deus e a Jesus que amparem aquele que está necessitado, que possa haver uma intervenção magnética, solicitando à espiritualidade a aplicação de fluidos magnéticos para que aquela pessoa se fortaleça, se for um problema de saúde, para que a saúde se restabeleça, lembrando sempre que, se essa for a vontade de Deus, vai acontecer o que nós estamos pedindo. Também tivermos mérito e fé suficientes. Então a prece é essa ferramenta poderosa, uma das mais poderosas que nós temos para interceder por nós e pelas outras pessoas também. Um dos exemplos que Emmanuel também coloca é quando alguns dos nossos irmãos estão em uma situação que aparentemente eles mesmos não querem sair da situação. Então, o nosso concurso, nesse sentido assim mais incisivo, mais abrangente, não será bem-vindo. Será um dispêndio de energia desnecessário. É como nós podemos verificar quando André Luiz vai visitar a trabalho, no livro Obreiros da Vida Eterna, vai fazer uma visita a um cemitério e lá encontra uma mulher que está em sofrimento. Ela pede ajuda, ela chora, ela pede socorro e solicita, roga para ele que possa ajudá-lo. E ele se internece, o coração dele fica mexido com as súplicas daquela mulher e ele tenta ajudá-la, assim, como um bom gesto, uma boa atitude. Mas ela não recebe essa ajuda. E logo, rapidamente, André Luiz é advertido por um companheiro que estava lá cuidando daqueles espíritos e diz a ele assim: olha, nós sempre fazemos tudo o que nós podemos, tanto por ela quanto para todos os espíritos, mas nem todos querem, nem todos estão ainda na condição de aceitarem a nossa doação, o nosso concurso fraterno. Mas nem por isso, vejamos bem, nem por isso os espíritos benfeitores deixam de tentar ajudá-la. Embora ela ainda não esteja em condição de receber, a ajuda sempre vai existir, porque sempre vão ter espíritos abnegados e devotados à prática do bem, dispostos a auxiliar quem quer que seja. E nós verificamos essa realidade tanto no plano espiritual quanto também no plano físico. Vejamos bem que, em mais uma vez, nós vemos que o silêncio exterior não significa inércia, não significa inatividade, mas compreender bem, saber identificar qual é o momento correto de agir e o que fazer. São ferramentas, são habilidades que nós vamos construindo ao longo dos tempos, ao longo das nossas experiências, tanto na vida física, ao longo das nossas experiências evolutivas, ao mesmo tempo que também podemos externar virtudes e habilidades que nós já tivemos a oportunidade de construir em existências pretéritas, em momentos passados, nas nossas vidas anteriores, porque nada se perde, todos os nossos aprendizados são somados, digamos assim, e formam o nosso eu de hoje. Então, Emmanuel nos traz aqui amplos aspectos em que o silêncio exterior é pedagógico e é medicamentoso também. Porque enquanto silenciamos, enquanto nos resguardamos em relação ao exterior, o nosso interior se coloca em atividade constante, o nosso interior se coloca em movimento incessante, conectando-nos à espiritualidade benfeitora a fim de rogar, de vibrar pelos irmãos que necessitam e que não estão em condições, por qualquer que seja a circunstância, de solicitar, de pedirem por si só. É a fraternidade que se coloca em ação, que se coloca em atividade, não esperando a rogativa mais clara daquele que necessita, mas tão somente quando nos dispomos a auxiliar
quando nos dispomos a ser trabalhadores, obreiros da vida eterna, encarnados e desencarnados. Então, nos tornamos aptos de auxiliar, porque sabemos que esse é o caminho certo, porque sabemos que essa é a atitude correta de servir, de trabalhar, de ser. Então, Emmanuel coloca aqui novamente que, embora ocorram essas situações, existem momentos, as dezenas, ou seja, inúmeros momentos que nós temos de fazer o bem, de construir o bem. Muitas vezes em ações, em atitudes que são desprezadas em muitos momentos por cada um de nós. Uma palavra que é capaz de modificar toda a extensão do dia de uma pessoa, um sorriso, um gesto de bondade, de generosidade, de empatia, sobretudo, é capaz de soerguer aquela pessoa que necessita. Muitas vezes ela não vai demonstrar que está necessitando, ela não vai fazer exteriorizarem-se sinais para que se percebam. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai dizer que enquanto temos tempo façamos o bem, temos nessa frase o imperativo de em todo tempo ser bons, porque todo tempo é tempo de fazer o bem, porque toda oportunidade que se tem é de fazer o bem. E nós somos verdadeiramente esses que podemos, independente das acepções religiosas, independente mesmo de se ter uma religião, nós sempre podemos fazer o bem, nós sempre podemos verificar quais são as oportunidades, as possibilidades, o que se é necessário fazer a fim de que a paz se estabeleça, a fim de que as soluções surjam, a fim de que a tempestade se transforme em calma e dessa forma, desse modo, nós estaremos em todo o tempo fazendo o bem. É claro que tempo sempre haverá para fazermos isso, mas vejamos e nos atenhamos muito a isso. Cada situação que nos surge é necessária para nós. Se diante de nós existe uma situação, um momento ali que nós sabemos a correção que precisa ser feita, que nós sabemos a ação que iria remediar, que iria resolver aquilo e não executamos e recuamos e retraímos voluntariamente, nós estamos rejeitando aí a oportunidade da nossa ascensão. Estamos rejeitando e rechaçando mesmo mais uma lição que iria nos elevar, que iria colaborar na nossa bagagem evolutiva como espíritos imortais. Uma casa, como Emmanuel coloca, se constrói, se levanta, um prédio se levanta, tijolo a tijolo. E é preciso que nós mesmos possamos pegar esses tijolos e posicionar e fazer tudo o que for preciso. Ou seja, façamos por etapa. Sempre existe a oportunidade de fazer o bem, de trabalhar para Deus, de trabalhar para Jesus, de nos alinharmos aos espíritos superiores a fim de que evoluamos em conjunto, a fim de que possamos verdadeiramente progredir. As oportunidades sempre vão existir. É preciso que nós mesmos, pelo exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade interior, nos coloquemos nessa posição de trabalhar, de sairmos, de nos levantarmos da zona cômoda e irmos lá para onde nós encontraremos o campo do trabalho, porque recurso não nos falta. Nós sempre temos recursos e somos dotados disso. Os espíritos nos auxiliam a todo momento, assim queiramos ser auxiliados. E então, tanto no plano espiritual, nós temos trabalhadores do bem e no plano físico, nós somos os trabalhadores do bem. É dessa forma, então, que juntos, em coletividade, nós iremos alcançar o próximo nível evolutivo. Alcançaremos o mundo de regeneração.
quando nos unirmos cada vez mais, quando trabalharmos cada vez mais, não perdendo o tempo, a oportunidade, o momento de fazer o bem, mas nos tornando pessoas cada vez melhores, bondosos e aptos para essa bondade que nos chama. Então, cada oportunidade será um campo vasto para que nós possamos fazer o bem. Vejamos o exemplo, para concluirmos o nosso vídeo de hoje, do abnegado Bezerra de Menezes. A cada momento que ele tinha, ele fazia uma doação de si. E muitas vezes, não obstante o fato de ser médico, muitas vezes ele não tinha dinheiro para auxiliar aqueles que necessitavam, mas tinha um coração bondoso, sempre disposto a vibrar, a abraçar o que fosse necessário, a acolher com carinho paternal